Meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor neste momento, eu farei a leitura de 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Palavra do nosso Deus a nós nessa noite, que diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai Celestial, diante de Ti nós estamos com a Tua palavra aberta para recebermos a mensagem que o Senhor tem a nós nessa noite. E somos incapazes, frágeis, limitados por nós mesmos em recebermos a Tua palavra de uma forma proveitosa. Por isso nós rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Sua voz. Que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos para vermos o que o Senhor quer nos mostrar, não somente na Sua palavra, mas na nossa própria vida, com a luz da Tua palavra sobre nós. E que o Senhor também, pelo Seu Espírito, haja em nosso coração de uma maneira que encontre um terreno fértil, à medida que consideremos o que o Senhor tem a nos dizer e sejamos transformados pela Sua graça, que já nos foi concedida em Cristo e nos tem sido concedida de outras maneiras na nossa vida, e será assim até que o Senhor Jesus venha. Seja conosco neste momento e que cada um aqui esteja devotado, apesar dos ruídos externos de preocupações que muitas vezes nos sobrevêm, mas que nosso pensamento e o nosso coração seja por Ti mesmo cativado pela Sua palavra e saiamos daqui renovados, instruídos, fortalecidos, segundo o Teu querer, segundo a palavra que procede da Tua boca santa. É isso que nós Te rogamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última quinta-feira nós lembramos do Dia de Ação de Graças. Inclusive tivemos um encontro ontem muito feliz, muito agradável, edificante, fortalecedor, daqui na maneira como cada um pôde expressar o seu testemunho dos motivos pelos quais podemos agradecer ao Senhor. E esta é uma data não somente que vemos, às vezes, em um filme procedente da cultura americana, embora tenha vindo do Canadá e dos Estados Unidos esta celebração, mas está também no nosso calendário nacional, que é na quarta quinta-feira de novembro, desde 1966, é nesse dia, e desde 1949 é que essa data está no calendário do nosso país. E que lugar a ação de graças ou um dia de ação de graças tem ocupado na sua vida? É claro que não somente em um dia específico. Nós temos motivos de sobra para vivermos de uma forma grata diante de Deus, agradecendo pelo seu cuidado providencial para conosco e, acima de tudo, pela salvação em Cristo Jesus. Mas esse dia é uma oportunidade para lembrarmos do que a palavra de Deus nos diz a respeito de rendermos graças ao nosso Deus. Por isso que ontem, nessa programação especial que eu mencionei de ação de graças, nós lembramos a maneira como a palavra de Deus nos convoca
para render graças a Deus. Nós lemos o texto do Salmo 105 todo, mas eu quero só ler novamente aqui os 4 primeiros versículos em que o salmista convoca os ouvintes, o povo de Deus, a render graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecidos entre os povos os seus feitos. E ele diz: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Somos convocados a render graças a Deus por tudo que Ele é e pelo que Ele faz. Não somente num dia do ano, mas numa vida prestada como um culto ao Senhor, como expressão de ação de graças. E essa convocação, sendo um imperativo, uma ordem, não deve ser atendida por obrigação, não é? Nós rendemos graças a Deus, expressamos nossa gratidão, à medida que reconhecemos quem Ele é. Sobre o que Ele já fez no passado, e no Salmo nós vimos, a memória do que Deus fez no passado é o combustível para expressar a gratidão a Deus no presente, e é um combustível suficiente, inesgotável, para rendermos graças a Deus por toda a eternidade, porque o mesmo Deus continua agindo na nossa vida. O mesmo Deus age, atua através de nós, nos faz promessas que nos enchem o coração de gratidão também, e temos o privilégio de nos deleitarmos na sua presença. E hoje pela manhã nós pudemos estudar sobre o fato de que temos motivos suficientes para correspondermos ao grande amor de Deus por nós, entregando-nos de coração ao Senhor, com amor, com integridade de vida, com tudo que temos, com tudo que somos, expressando a nossa gratidão, aprendendo a depender e confiar nele, mesmo quando as situações não pareçam favoráveis. A viúva pobre que o diga, não é? Honrando a Deus, como a viúva pobre fez. Primeiro, com as primícias. E no caso dela, as primícias já era tudo o que ela possuía. Isso que ela fez com a sua oferta. Expressou o seu amor, integridade no compromisso com Deus, gratidão, dependência e confiança nele. Por isso, recebeu bom testemunho não somente, ou não especificamente daqueles que estavam ao seu redor, que poderiam desprezá-la, mas pela boca do próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer e nós procuramos criar oportunidades nos encontros de ontem, de hoje, para pensarmos sobre isso. Temos muitos motivos para agradecer, não é? Foi muito bom ontem ouvir todas as pessoas que estavam aqui, não sei, mais de 30, quase 40, não sei ao certo quantos, mas cada uma pôde expressar os motivos principais pelo qual é grato neste último período que passou. Nós somos gratos pelo dom da vida. Nós somos gratos pela nossa família, como acabamos de cantar. Nós expressamos nossa gratidão pelo alimento que Deus nos dá a cada dia, o pão nosso de cada dia que provém das suas bondosas mãos. Nós somos gratos pela saúde que Deus tem nos preservado, embora muitas vezes com certos problemas, mas a maneira como Deus tem sido generoso para conosco, como lemos na liturgia também. Nós devemos ser gratos pelo trabalho. Aqueles que estudam ainda na escola, na faculdade, devem ser gratos por esta oportunidade. E um motivo que foi destacado aqui ontem foi a gratidão pela igreja. Como igreja, a maneira que Deus tem sido bondoso e generoso, e devemos ser gratos. Que mesmo com uma pandemia, Deus foi bondoso para conosco. Ele nos preservou, nos manteve voltados para a sua palavra, nos ensinou a depender mais dele, a buscá-lo mais em oração, a não deixarmos de cultuar, e mais do que isso, pudemos exercitar uma devoção familiar no tempo em que passamos distantes do ambiente
do culto público. E, acima de tudo, nós somos gratos pela graça que Deus nos concedeu na salvação em Cristo Jesus. Normalmente nós ouvimos isso nas nossas orações. Depois de tantos motivos de gratidão, expressamos principalmente pela graça imerecida na salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que essa graça não foi dada somente na cruz do Calvário. Foi de um modo muito especial na cruz do Calvário, em tudo que o Senhor Jesus fez. Mas a mesma graça que nos salvou em Cristo, o que aconteceu no passado, ela nos ensina a viver hoje de uma forma grata, de uma forma agradável a Deus, de um modo irrepreensível diante de Deus, e a graça que nos salvou nos transforma a cada dia de muitas maneiras. E o quanto você conhece desta graça? Não somente a que foi revelada no passado, mas a maneira como essa mesma graça transformadora é atuante na sua vida hoje. Hoje nós vamos ouvir, à luz deste texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 6, o que Deus nos fala na sua palavra sobre uma das graças que Ele nos concede na nossa vida com Ele. E nos ensina a viver sendo transformados por essa graça e manifestando esta graça. Nem sempre se reconhece essa graça como sendo graça de Deus, deixando de experimentá-la e ser transformados por ela. Deus nos revelou a sua graça no passado, mas com a sua graça nos ensina a viver no presente de uma forma grata e agradável a Ele, de diversas maneiras, e aqui está uma das graças que eu e você recebemos na salvação em Cristo Jesus. E por isso começaremos uma minissérie de mensagens nestes 2 capítulos de 2 Coríntios 8 e 9, sobre a graça da contribuição cristã. E hoje nós, nestes 6 primeiros versículos, veremos sobre um exemplo de consagração. Esse será nosso tema nessa noite, um exemplo de consagração, falando sobre a graça da contribuição cristã. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 1 que o apóstolo Paulo começa com um também. E começar com também quer dizer que ele já disse algo antes que é importante ser considerado para entendermos o que está daqui em diante. E do que ele estava falando até então, até o capítulo 7? O apóstolo Paulo expressou a sua alegria, o consolo no Senhor, pelo fato dos irmãos da igreja de Corinto haverem se arrependido verdadeiramente dos pecados pelos quais estavam vivendo e cometendo. Depois da primeira carta que ele enviou, Tito testemunhou sobre como Deus trabalhou através da sua palavra na vida daqueles irmãos, e o apóstolo Paulo, mesmo em meio a dificuldades, ele pôde expressar a sua alegria no Senhor. Foi consolado pelo Senhor, pela maneira que a graça maravilhosa de Deus estava atuante na vida dos irmãos, dessa igreja tão complicada que era a igreja dos coríntios. Mas estavam sendo transformados e tinham se arrependido verdadeiramente. Só para que captemos aí o senso de gratidão do apóstolo Paulo, no capítulo 7, do versículo 5 em diante, nós lemos: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Que situação ele estava passando ali na região da Macedônia? Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, irmãos da igreja de Corinto, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando ainda assim meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo
que aquela carta vos contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte, porque quanto cuidado não produziu, isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Então agora posso se alegrar e ser confortado com o quê? Com a obra da graça de Deus na vida daqueles irmãos, movendo-os ao arrependimento. Baseado naquilo que eles estavam recebendo da palavra do Senhor pela carta do apóstolo Paulo, ele confia que os irmãos de Corinto corresponderiam com obediência, pois haviam feito isso. No temor e no tremor que demonstraram, mas acima de tudo a confiança de Paulo está na obra da graça de Deus, que Deus estava realizando na vida daqueles irmãos. Então ele começa a falar, ou continua a falar sobre essa graça transformadora na vida dos crentes. E sobre uma das facetas desta graça que aqueles irmãos tinham recebido. E se você foi salvo no Senhor Jesus, você também recebeu a mesma graça. A graça que nos transforma, que nos dá consciência do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e com temor e tremor sermos dispostos por Deus à obediência. Mas também recebemos uma outra graça que os irmãos nossos aqui da igreja de Corinto também receberam. E o apóstolo Paulo fala sobre essa graça com um exemplo muito prático para facilitar os irmãos da igreja de Coríntios. E que também nos ajuda. Aí que ele começa a falar, no versículo 1 do capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E ele cita aqui exemplos das igrejas de origem gentílica. Não eram judeus, eram gentios convertidos pelo Senhor, da região da Macedônia. E temos aqui cidades onde havia igrejas conhecidas para nós, e duas delas temos até cartas nas Escrituras. Temos a igreja na Macedônia, que ficava em Filipos, a igreja em Tessalônica e também a igreja em Bereia, que haviam recebido essa graça especial de Deus. E que graça é essa? É claro que eles receberam a graça salvadora e por causa dela receberam uma outra graça, numa vida renovada em Cristo, transformada por Ele. Que graça é essa? O autor Lucas, o relato de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, nos ajuda a responder do que ele está falando, que graça foi essa. Lá no capítulo 11 de Atos, nós lemos no versículo 27 em diante: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé
e de Saulo. Então, nos dias do imperador Cláudio, que reinou entre o ano 41 e 54 depois de Cristo, houve grande fome por todo o mundo, e uma das regiões fortemente atingidas foi a região da Judéia. E os crentes da Macedônia, dessas igrejas de Tessalônica, Filipos e Bereia, sabendo disso, fizeram uma generosa e importante coleta para os seus irmãos, os crentes judeus da região da Judéia. E o apóstolo Paulo, então, falando sobre essa graça transformadora na vida dos coríntios, sobre a graça que eles receberam lá na Macedônia, ele quer encorajar os irmãos de Coríntio, da igreja de Corinto, com esse exemplo da graça que eles receberam. E ele, compartilhando dessa graça, o intuito dele é que é para eles também poderem usufruí-la. Meus irmãos, recebemos a graça salvadora em Cristo Jesus. Temos recebido a graça transformadora nas suas múltiplas facetas, de diversas maneiras, como quando nos arrependemos de nosso pecado e somos corrigidos pelo Senhor. Isso é motivo de alegria. Mas uma das maneiras que nós também devemos experimentar dessa graça que nos foi dada como um presente, é a graça da contribuição cristã. Como você vê a contribuição cristã? O ato de entregar ofertas, dízimos ao Senhor, para você é um peso ou é um deleite? É uma obrigação, um dever, uma responsabilidade assumida diante de Deus e da igreja? Eu vou cumprir os meus votos por obrigação? Ou é um privilégio, é uma bênção poder participar? Para você é um fardo? Ou você pode dizer, é a graça de Deus manifestada no ato da contribuição cristã? Não é verdade que nós naturalmente não vemos a contribuição assim? Nós somos pecadores. Somos inclinados mais a reter coisas para nós do que a ofertar. Nós somos inclinados a nos preocupar mais com as nossas coisas do que com as coisas do reino de Deus. Nosso coração é inclinado a isso e devemos admitir. Nós somos inclinados a priorizar mais os nossos desejos pessoais. Que seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, Senhor, e não o contrário. Que a vontade do Senhor seja feita na minha vida e eu me sujeito a ela. Nós temos a tendência de pensar mais no que é terreno, naquilo que é passageiro, transitório, do que nas coisas do alto, do que é eterno. E foi por isso que o apóstolo Paulo manifesta a sua alegria aqui, porque os irmãos da Macedônia verdadeiramente receberam a graça de Deus, que além de salvá-los em Cristo, concedeu também a eles a graça de contribuir com as necessidades do reino de Deus. Aqui é um exemplo prático de como acontece. Mas não é somente nenhum auxílio a pobres do primeiro século na região da Judéia como oferta das igrejas da Macedônia. Há um princípio importante aqui. Nós recebemos a graça salvadora e no pacote que é a salvação, recebemos também a graça de contribuir com as necessidades do reino de Deus no mundo. Deus não precisa disso, mas Ele se alegra. E o apóstolo Paulo compartilhou dessa alegria, pela graça de que receberam de contribuir. Meus irmãos, contribuir com o reino, entregar nossos dízimos e nossas ofertas, render ação de graças desta maneira, e frequentemente nós fazemos isso, como hoje é um dos dias que nós nos lembramos deste momento, no segundo e no quarto domingo, embora que por zelo não estejamos fazendo durante o culto, para evitar ainda alguma movimentação, mas em breve, Deus permitindo, nós retomaremos. Contribuir é uma graça de Deus, é uma dádiva, é um presente da graça maravilhosa de Deus para conosco, para o ser humano, eu e você, por natureza egoístas. Ofertar é uma
é uma obra da graça de Deus de uma forma mais clara. Seja quem for, independente de quem seja, no ato de ofertar, no ato de ajudar, de entrega, de contribuir com o outro, isso já é uma expressão da graça de Deus. Há um contraste que nos ajuda a compreender isso, que é quando falamos sobre amor. Então, entregar a oferta é um ato de amor, ajudar o irmão é um ato de amor, fazer algo pelo outro é um ato de amor. E qual seria o oposto disso? Costumamos pensar o quê? Que o contrário de amor é ódio, mas não é necessariamente. É o egoísmo. Ao invés de ofertar, reter, é egoísmo. É deixar de expressar amor. Descrentes podem ser generosos. Nós reconhecemos isso. E até altruístas. Descrentes fazem o bem, mas não por si mesmo. Mesmo nisso, nós vemos um reflexo, uma expressão da graça de Deus, o que nós chamamos de graça comum. Porque ainda que os descrentes não façam com a motivação correta, que é fazer todas as coisas por meio de Deus e para a glória de Deus, sendo Ele o centro de todas as coisas, os ímpios muitas vezes podem ofertar alguma coisa, tendo em vista algum benefício, glória própria. Deus usa até mesmo os ímpios para demonstrar a sua bondade com os necessitados. E até nesse caso, é uma expressão da graça comum de Deus. Crentes podem e devem ser generosos e amorosos, fazendo bem. E isso acontece somente pela graça especial de Deus, esta multiforme graça que salva pecadores de todo tipo, transforma as nossas vidas com diversos aspectos dessa graça e nos usa como instrumentos para o que Deus quer fazer neste mundo. Por isso que contribuir é uma graça e é da graça de Deus. Contribuir é uma dádiva da graça que pode ser experimentada por você e conhecida pelos outros quando ouvem a respeito, como aconteceu com os irmãos da Macedônia. À medida que os frutos dessa graça de Deus em nós, no ato de contribuir com a motivação correta, são manifestos na nossa vida. E o apóstolo Paulo continua falando aqui sobre como essa graça de Deus se manifesta em forma de contribuição na vida do cristão. Versículos 2 até o 4. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. Em prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. A tribulação, as perseguições, as privações que aqueles irmãos da Macedônia passavam, não foram motivo para eles deixarem de receber desta graça da contribuição e de contribuir com as necessidades do reino, aqui neste exemplo, com irmãos que estavam passando necessidade. A graça de Deus, então, foi manifesta através deles, de maneira que, ao contribuírem para o reino, eles receberam o que nas suas tribulações? Alegria. Alguém está sofrendo. O que eles fizeram? Contribuíram com outros que estavam sofrendo. O que eles receberam? Abundante alegria. Uma ilustração aqui para nós procurarmos imaginar o que o apóstolo Paulo registrou aqui. Se alguém te perguntasse ou pedisse para fazer uma lista do que alguém que está passando por tribulação, sofrimento, miséria precisa, em que lugar estaria contribuir com o reino de Deus? Alguém está passando por tribulação, tristeza, sofrimento da igreja. O que precisa? Entregar uma oferta ao Senhor em prol do reino de Deus. Isso estaria em que lugar na nossa lista do que
pode conceder a alguém alegria em Deus em meio à tribulação? Não é verdade que dificilmente nós vemos a graça da contribuição como uma das maneiras que Deus nos alegra abundantemente mesmo em meio à tribulação? Não sou eu que estou dizendo. Deus diz na sua palavra que é assim. Não é verdade, meus irmãos, que frequentemente dificuldades de todo tipo, tristeza que os irmãos possam passar, problemas de toda natureza, as lutas, são usados como motivos ou justificativas para se deixar de contribuir no reino de Deus? Está muito complicado, está difícil, não dá, é uma luta, ninguém está sofrendo o que eu sofro. Fale isso aos irmãos da Macedônia. No meio de muita prova e tribulação, eles não deixaram de entregar. Foram fiéis a Deus. E o que eles receberam? Abundância de alegria. É um engano deixar de contribuir. Experimentar dessa graça de Deus por qualquer tipo de problema. Isso é um engano. Deus derrama a sua graça abundantemente sobre nós quando nós contribuímos, de maneira que mesmo quando passamos por tribulações, Ele nos alegra quando nos dispomos a corresponder com alegria os efeitos dessa salvação na nossa vida. Em segundo lugar, nós vemos aqui que em profunda pobreza superabundou grande riqueza da sua generosidade. A profunda pobreza. Se eu perguntasse quem é pobre, creio que todos aqui ficariam pelo menos tentados a levantar a mão, porque ninguém, eu acho que se julga rico. Não, eu sou rico, está tudo bem. Mas alguém pode dizer que está em profunda pobreza? Estes irmãos estavam em profunda pobreza, com recursos limitados. Tinham uma vida financeira difícil. E estas coisas não foram motivo para deixarem, mais que de contribuir, mas de receber a graça de Deus na contribuição. A graça de Deus é manifesta sobre os verdadeiros crentes. De maneira que ao contribuírem para o reino, qual é o resultado? É abundância do quê? De riqueza da sua generosidade. Não é uma promessa que alguém vai ficar rico financeiramente, mas vai superabundar o quê? Na riqueza da generosidade. Se alguém está passando por problemas financeiros, tem as contas apertadas, tem dificuldades, e quantos de nós não temos, ou pelo menos já passamos por isso? Do que essa pessoa precisa? Talvez pudéssemos fazer um ranking, mais uma vez, dos cortes que poderiam ser feitos para aliviar as contas domésticas, a sua vida financeira. Em que lugar estaria o corte? Na graça da contribuição. Chamando assim fica mais difícil, não é? Muitas vezes, uma das primeiras coisas que se corta quando aperta é o quê? É o dízimo. Porque não é considerado como primícia e nem mesmo como graça. Dízimos e ofertas são a graça de Deus. Chame de graça da contribuição. Você quer cortar isso da sua vida porque a situação está difícil? Frequentemente, vida financeira difícil é um motivo para se deixar de contribuir também. E meus irmãos, falo com todo amor e com temor de Deus, isso é hipocrisia. Pois frequentemente aqueles que são menos favorecidos materialmente são os mais generosos e contribuem com maior liberalidade. E de sua profunda tristeza daqueles que são menos favorecidos, vemos superabundar grande riqueza de generosidade com outros irmãos para a obra que Deus está fazendo no mundo, e um exemplo disso são as igrejas, que com frequência são mantidas por aqueles que são muitas vezes menos favorecidos, mas que são generosos e fiéis. E na sua pobreza, Deus faz superabundar riqueza de generosidade, abençoa a igreja de maneira que se expande no mundo, apesar da hipocrisia de se deixar de contribuir por questões financeiras. Meus irmãos, Deus derrama a sua graça abundantemente sobre os crentes quando contribuem.
de maneira que são privilegiados em serem o quê? Usados por Deus para fazerem ofertas generosas, mesmo quando são pobres. Ser pobre e vida financeira difícil não é desculpa para deixar de experimentar da graça da contribuição. E por último, o apóstolo Paulo diz aqui que com as posses e até acima delas, eles voluntariamente rogaram da graça de contribuir, porque a generosidade da graça de contribuir, biblicamente falando, é na medida das posses. E o que isso significa? Significa que é proporcional àquilo que recebemos do Senhor na sua provisão, graciosamente. E muitas vezes até ultrapassa a proporção, e aqui devemos entender que havia um padrão desde o Antigo Testamento do dízimo, dos 10%, que proporcionalmente todo o povo contribuía, mas para aqueles que receberam a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, podem compreender ainda mais a generosidade de Deus e podem até mesmo passar com a generosidade deste padrão. Podem contribuir até mais com 10%. Voluntariamente, com alegria de coração, não por obrigação, não imposto, porque é graça. É a graça de contribuir, não por constrangimento, mas de um modo, como diz o apóstolo Paulo, voluntário e com gratidão. É assim que você vê a graça de contribuir no reino. Aquilo que você tem, que você chama de seu, é seu mesmo. Ou tudo que você tem é do Senhor. Aquilo que você recebe fruto do seu trabalho, de que maneira se relaciona com a graça de Deus revelada em Cristo e a sua graça transformadora na nossa vida? Meus irmãos, frequentemente 10% parece muito para muitos. Não dá para ser menos? Tem que ser todo mês? É a proporção com aquilo que recebeu do Senhor. Muitos consideram 10% que é o mínimo. É um ponto de partida para quem recebeu a graça. Mas conforme compreende a graça, isso tende a aumentar em generosidade. Muitos consideram muito oferecer 10% de tudo que pertence ao Senhor, entregar ao Senhor como uma expressão de generosidade, para ser instrumento no reino e como expressão de gratidão a Deus. E vemos respostas a isso. Há alguns que dizem que o dízimo acabou no Antigo Testamento. Não estamos mais na lei, estamos na graça. E esse texto fala do quê? Da graça. Da graça da contribuição. Não acabou no Antigo Testamento. Foi desenvolvido e revelado ainda mais claramente o seu propósito. Quem questiona que o dízimo acabou no Antigo Testamento, provavelmente seja avarento. Há aqueles que argumentam que querem cumprir o dever de ser um dizimista, mas que falham, porque fazem com a motivação errada. O coração precisa ser alinhado. Tem que ser com a motivação certa, para que seja aceito e agradável a Deus, como a gente viu na oferta da viúva pobre. E há aqueles que pecam gravemente, achando que tem autonomia de pegar aquilo que deve ser dedicado ao Senhor e dar o destino que lhe parece melhor, mais conveniente. Então vou pegar meu dízimo, minha oferta, e vou direcionar a uma obra de caridade, porque eu prefiro fazer assim. Como se tivesse esse direito para isso. Não é assim que Deus ensina na sua palavra. Meus irmãos, Deus derramou a sua graça abundantemente sobre nós de diversas maneiras. E como? Cristo entregou a sua própria vida, tudo que ele tinha. Na vida e na morte na cruz do Calvário. E ele nos dá ainda mais graças, sem medida, de diversas maneiras na nossa vida. E uma delas é a graça de contribuir no seu reino com uma proporção, uma parte de tudo o que ele nos dá por sua bondade. E foi essa a motivação das igrejas da Macedônia. Irmãos nossos que aprenderam dessa graça, que receberam a graça salvadora e também a transformadora, assim como você também recebeu, e sobre a graça da contribuição. E eles entregaram proporcionalmente e até acima das suas posses.
Isso significa que era sem avareza, mas com generosidade. Não por obrigação, mas o que eles fizeram? Imploraram ser participantes dessa graça de contribuir. Já pensou? A liderança da igreja, como foi o apóstolo Paulo, ser procurado para o irmão implorar, pastor, presbítero, diácono, por favor, eu quero ajudar mais. Então, além do dízimo, além dessa oferta rotineira, eu quero oferecer algo mais. Alguma necessidade que eu vejo, por favor, me deixe receber essa graça da contribuição. Foi isso que eles fizeram ali. Como você sabe se compreendeu da graça que você já recebeu? Ser participante da graça da contribuição é uma prioridade na sua vida? Eu não estou perguntando aqui quem já participa dessa graça ou não, quem contribui, quem não contribui, quem é dizimista ou quem não é. Até mesmo para os que entregam. Participar da graça da contribuição é uma prioridade para você? Se a resposta é não, meu irmão e minha irmã, você ainda não compreendeu a graça que recebeu. Se a graça da contribuição não é uma prioridade nas suas posses. Mas se a resposta é sim, se você se alegra em participar da graça da contribuição, como você tem manifestado essa graça na sua vida? Que seja com alegria, com generosidade, de um modo voluntário, não porque alguém mandou ou impôs, rogando a Deus, me preserve o trabalho, ou me conceda um trabalho, para que eu possa ser participante dessa graça também, da contribuição, manifeste a tua graça na minha vida e possa abençoar outras pessoas e ser instrumento nas tuas mãos no reino de Deus no mundo. E para concluir, irmãos, eu quero me concentrar aqui sobre o tema, que é um exemplo de consagração, que é este caso da igreja da Macedônia. O que nós esperamos ao expor esta série de mensagens e ao tratarmos deste assunto, e a Bíblia fala sobre isso, nós não falamos somente sobre isso, mas na proporção que nós recebemos. Qual é a expectativa? O que o pastor está querendo ao escolher esse texto, eu entendo que não fui eu, mas iluminado por Deus, vendo uma necessidade da igreja para expor o que Deus diz sobre isso. Não é o que eu acho, é o que Deus diz. O que nós esperamos aqui diante de Deus não é somente que os irmãos entendam que a contribuição cristã é uma graça. Então guardem isso, anotem na Bíblia. E que possui frutos que podem ser vistos na vida de cada um para abençoar e suprir outros e para que o reino de Deus se expanda no nosso mundo até que Cristo venha. Nossa esperança não é somente essa, porque seria muito pouco. Não queremos ver somente um quadro de irmãos membros da igreja que são dizimistas, fiéis não a nós, mas ao Senhor da igreja. Nossa esperança vai além. Nossa oração não está naquilo, nossa esperança e oração não está naquilo que os irmãos possam vir a fazer por esforços pessoais ao entregarem as suas ofertas ao Senhor, porque não seria a graça da contribuição, seria as obras da contribuição. A nossa esperança e oração é pelo que Deus possa fazer através de cada um de vocês, sendo participantes da graça da contribuição. E através de todos nós juntos, com uma abundância generosa que possa ser usada para o serviço do Senhor e como corpo de Cristo unidos com este propósito. A graça de contribuir e a manifestação dessa graça na vida cristã tem um segredo para que seja experimentada. E há um segredo precioso que nós vemos neste exemplo das igrejas da Macedônia. Você precisa conhecer o que faz a diferença para que alguém possa verdadeiramente experimentar a graça da contribuição e todos os seus benefícios e ser uma testemunha dessa graça na sua vida.
Nós vemos aqui nos versículos 5 até o 6. E aqui está a nossa esperança e o motivo da nossa oração. E não somente fizeram como nós esperávamos e não queremos que os irmãos façam somente aquilo que nós esperamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Em outras palavras, a nossa esperança é que, assim como o apóstolo Paulo estava encorajando os irmãos da igreja de Corinto a participarem ou experimentarem da graça da contribuição, a nossa esperança é que vocês também possam experimentá-la. E primeiro, o que tem que acontecer? Através de uma consagração de vida ao Senhor. Antes de entregarem ao Senhor, eles entregaram a si mesmos ao Senhor. E depois se dirigiram a entregar as necessidades da igreja. E é este o segredo. O segredo para experimentar a graça da contribuição está na consagração de vida ao Senhor. Pois a contribuição será um reflexo, uma manifestação dessa graça. E sempre será um termômetro, uma indicação de como alguém é dedicado e como alguém é grato ao que tem recebido do Senhor na sua generosidade ao nos salvar. Por isso, irmãos, entreguem-se primeiro ao Senhor. Que o próprio Deus seja a sua prioridade em todas as coisas, até na maneira que você lida com os recursos que recebe dele. Comprometa-se com ele, seja fiel e obediente, e isso é experimentado à medida que entregamos os nossos dízimos e ofertas. E dedique a vida com integridade àquele que é o seu Salvador, e nisso expressando gratidão e piedade. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa é uma expressão agradável a Deus. E somente então, depois de se dedicarem e consagrarem ao Senhor, consagrem tudo o que vocês têm ao serviço de Deus para agradá-lo, dando provas reais deste amor. Como? Ao rogar que Deus conceda a graça de participar da contribuição com o seu reino, até que Cristo venha. Que Deus os abençoe. Amém.